Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E eu desejo nesse dia de hoje, para você que me escuta, para você que parou para ouvir a reflexão, que esta palavra que vai ser ministrada entre no teu coração, que você venha ter a certeza do verdadeiro evangelho e que você se posicione nessa verdade. Que você caminhe nessa direção, porque a verdade é Jesus Cristo e ela liberta. Se você ouvir outro tipo de evangelho que não pregue Jesus Cristo crucificado, que não fale do plano de salvação, cuidado, que esse é conhecido como outro evangelho, não o evangelho verdadeiro. Eu quero trazer para aqui, para você que está me ouvindo, na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ver o que Paulo nos diz a respeito do caráter da sua pregação em Corinto. A palavra de Deus vai dizer assim, capítulo 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, perceba que Paulo aqui, ele está trazendo o testemunho de Deus. Que testemunho de Deus é esse? O sacrifício de Jesus Cristo, a morte de cruz. E ele, quando ele vem trazendo a mensagem do evangelho, ele não traz, ele não usa palavras persuasivas, palavras de sabedoria humana, ele não vem com a sua eloquência, não. Ele prega o evangelho em uma simplicidade, em uma humildade, no caráter genuíno que é o evangelho, para que as pessoas pudessem compreender que ele era somente um instrumento e tudo o que estava acontecendo ali era através do poder de Deus que operava na vida dele. E isso para que a fé dos demais se apoiasse também na sabedoria que era o poder de Deus. Você vê que Paulo era um homem letrado, queridos. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Quem conhece um pouco da história de Paulo vai saber que Gamaliel foi um dos grandes mestres de sua época, muito respeitado entre os seus. Porém, quando Paulo pregava, não se apegava ao conhecimento e à sabedoria humana, não. Ele se abria, ele se permitia para o mover do Espírito Santo. Ele permitia que o poder de Deus agisse através de sua vida, aleluia. A fim de que ninguém se convertesse apoiando em um discurso bonito ou convincente, baseado em raciocínios lógicos. Não. Mas era fundamentado na unção do Espírito Santo, e Paulo deixava isso bem claro. Quantas pessoas têm usado aí o evangelho? Estão inventando tantas coisas. Meu Deus, se você para ver um pouco a internet, você toma um susto. Mas inventa e tenta persuadir as pessoas, tenta convencer. Muitos usam de palavras já elaboradas, de um discurso inteligente para convencer. Esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho de Deus, ele é poder de Deus, é ele, o Espírito Santo, que coloca as palavras na boca. É o Espírito Santo que traz o pecador
o reconhecimento do seu pecado. E Paulo trazia essa verdade porque o verdadeiro evangelho, ele se consiste no plano de Deus, aleluia. Ele fala sobre a cruz de Cristo, a crucificação de Cristo. Também o verdadeiro evangelho fala da ação do Espírito Santo. Perceba que no capítulo 2 aqui de 1 Coríntios, Paulo vai trazer a marca da Trindade. Pai, Jesus e o Espírito Santo. Eu não vou ler todo o capítulo 2 porque não vai dar tempo, vai ficar longo aqui a reflexão, mas depois medite. Paulo vai falar do plano eterno de Deus. É tanto que no verso 1 ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Que testemunho de Deus? O plano da salvação, o plano eterno. E ele fala a cruz de Jesus Cristo. Como assim, pastora? Olha que no 2 ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Ou seja, a mensagem de Paulo, o centro era Jesus Cristo. A sua essência era Jesus crucificado. Aquele que morreu para nos dar a vida eterna. Ele fala da ação do Espírito Santo logo aqui no final do capítulo. Você vai entender o ministério do Espírito Santo na vida do homem. Aleluia, a partir do 12 até o 16. É muito lindo, queridos. E aí nós vemos um evangelho sendo pregado, que para você servir a Jesus, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. Fala de tudo, menos da cruz, do sacrifício, daquilo que foi liberado ali no Calvário para nós, do pecado que nós não podíamos pagar e Jesus pagou todos os nossos pecados, trazendo a justificação sobre as nossas vidas. Não fala da salvação. Muitos começam a ler e a ministrar, a pregar, que eu já vi várias vezes. Nesse verso 9 diz, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são o que Deus preparou para os que amam. Aí muitos falam, você nem viveu o que Deus ainda tem para você. Ok, não tem nada a ver, isso aqui está falando da vida eterna. Porque nada se compara com aquilo que estará guardado para aqueles que amam ao Senhor. Para aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Independe nessa terra se viver promessas ou não, se receber bênção ou não, mas aguarda na convicção que na eternidade vai viver coisas que o olho aqui na terra não viu, que o ouvido aqui na terra não ouviu e nem subiu ao coração do homem. É isso que o verdadeiro cristão espera em Deus. Então aprenda hoje, sirva a Jesus Cristo. O evangelho não pode ser o homem o centro, mas tem que ser Cristo o centro do evangelho verdadeiro. Hoje as pessoas precisam ser barganhadas, as pessoas precisam ser convencidas, as pessoas precisam de promessas, de muita demonstração para servir a Deus. Oh, querido, esse daí não é o verdadeiro evangelho, não. O homem não é o centro do evangelho, mas Jesus Cristo é o centro do evangelho. Nós precisamos servi-lo independente do que ele tem para nos oferecer. Nós precisamos servi-lo, adorá-lo. Nós precisamos colocar ele em nossas vidas como primórdia, porque ele pagou um preço, ele nos deu vida eterna. A salvação, a graça está sobre as nossas vidas, porque foi através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele continua com esta obra. Aleluia. Você vê que o verso 12 vai dizer assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Aleluia. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, se discernem
se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo que de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, percebe? Que isso daqui não pode ser por métodos humanos. Isso aqui é a ação do Espírito Santo. Foi nos revelado a palavra de Deus pelo Espírito Santo. E só pode compreender as coisas de Deus pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina. É Ele, querido, que tem um conhecimento de Deus. É Ele que traz a interpretação, aquilo que está em oculto, aquilo que nos olhos e nem na visão humana a gente vai poder compreender. Só podemos compreender se estivermos no Espírito. Aí sim nós vamos saber discernir todas as coisas, porque o Espírito Santo vai nos ajudar nessa tão difícil missão que somente com Ele podemos conseguir. É por isso que o homem natural não compreende as coisas de Deus, nem do Espírito. É loucura. Paulo estava pregando um Cristo que foi crucificado, um Cristo que foi humilhado, mas que ressuscitou e trouxe vida eterna. Ele estava pregando ali em uma cidade onde a cultura grega, a filosofia dominava. O povo ali estava acostumado a ouvir Sócrates, Platão, Aristóteles, Péricles, esse tipo de filósofos, imagine. E Paulo chega falando de um carpinteiro de Nazaré que foi crucificado. Oh, aleluia! Mostrando que esse carpinteiro de Nazaré, que fora crucificado, era a essência da sua mensagem. Ou seja, Cristo é o suficiente. Cristo, Ele é tudo, não precisa inventar mais coisas, não precisa acrescentar mais. O Evangelho é Cristo. Ele que muda, Ele que transforma, Ele que liberta, Ele que salva e leva o homem para o céu. Oh, aleluia. Se você entender isso, você vai parar de ser crente capenga, crente mendigo, aquele crente que vive pedindo as pessoas para que orem, aquele crente que precisa de ver coisas sobrenaturais para acreditar que vai ser salvo, que vai ter a sua vida mudada, aquele crente que precisa de manifestações sobrenaturais para se convencer do Evangelho. Oh, querido, não, muda isso. Cristo é suficiente, mesmo que não faça nada na sua vida, que é impossível. Mas por mais, vamos dar um exemplo. Se não fizer, nós temos que adorar Ele por tudo, porque o mais precioso Ele já fez, pagou a dívida, que era minha e sua. A dívida do pecado, o peso do pecado, o peso da cruz, Ele pagou. Ele se fez pecador. Ele se colocou no nosso lugar para nos dar a vida eterna, para nos dar direito à salvação, à eternidade. E nós temos a mente de Cristo, porque quando nós recebemos a Ele, nós recebemos a sua mente, a forma de falar, a forma de pensar, de agir, porque é a mente de Cristo. Oh, que coisa forte, olha que mistério glorioso. Você precisa entender isso. O Evangelho é isso. Ele é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho não tem muita coisa. Não tem muita coisa difícil. Não é algo que é impossível não compreender. Não, querido. É simples. É Jesus Cristo. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele pagou o preço. Tirou o pecado. E nos deu acesso ao Pai, resgatou a nossa comunhão com o Pai e ainda nos deu direito à salvação, à vida eterna. E ainda não achando pouco tudo isso, porque é muita coisa que Ele fez, ainda Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Ele deixou o Espírito Santo para estar conosco, para nos consolar, para nos dar discernimento daquilo que vem da parte de Deus, daquilo que não vem da parte de Deus. Ele veio para nos convencer do pecado. Ele veio e deixou o Espírito Santo para nos santificar. Aleluia. Esta é a obra do Evangelho verdadeiro. Plano de Deus. Preço de cruz. Aleluia. Oh, aleluia. Ação do Espírito Santo.
a Trindade. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Soberano eterno Deus, eu quero orar por esta pessoa, Pai, que está orando comigo. E eu peço ao teu Espírito de Deus, Espírito Santo, que ajude ela a compreender a verdadeira mensagem do Evangelho. Que ela não se perca nas influências desse mundo, desses acréscimos que tem colocado e tem dito que é o Evangelho. Não é o Evangelho verdadeiro, mas o Evangelho verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa porção maior, é o suficiente para compreendermos as verdades do Pai. E a minha oração nesse dia de hoje é que esta pessoa tenha essa certeza e firme a sua fé genuína em Ti, Pai. Sem interesses, sem nenhum tipo de barganha, mas porque entendeu o preço que foi pago para que ela pudesse ter o resgate e o direito à salvação. É minha oração nesse dia de hoje em prol da minha vida, em prol da vida de cada um que ora comigo. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Fique com Deus.